Shalom, shalom, meus queridos, que o Senhor abençoe a sua vida. Estamos chegando com mais uma mensagem poderosa. Nosso devocional de hoje tem um título que é O Perigo e as Consequências do Retrocesso Espiritual. Que o Espírito Santo te leve a entender e a receber mais esta palavra. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues e eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Somos um ministério que trabalha com libertação em alto nível, em profundidade, como também com a restauração da personalidade, áreas da mente, emoções, sentimentos e vontade. Então, queridos, o nosso tema de hoje é o perigo e as consequências do retrocesso espiritual. Amados, uma vez ouvi um pastor dizer: a Bíblia não diz nada sobre o retroceder. Esse homem não sabe nada sobre a sua Bíblia. As Escrituras falam muito sobre o retrocesso, porque esse é um assunto muito sério, com consequências muito graves. Ao ler a história de Israel e Judá, vemos uma geração após outra retrocedendo contra o Senhor. Deus disse a Oséias, em capítulo 11, versículo 7, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Em hebraico, o significado é: o meu povo tem o hábito de virar suas costas e abandonar-me, sempre tiveram esta tendência. E o apelo frequente em Jeremias era o seguinte, Jeremias capítulo 3, versículo 14, convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo. E capítulo 14, versículo 7 também está escrito: ó Senhor, nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. E também aqui no capítulo 5, versículo 6, diz: porque as suas transgressões, a de Jerusalém, se multiplicaram, multiplicaram-se as suas perfídias. Então, queridos, o termo retroceder, ou seja, recair, significa simplesmente virar as costas para Deus. Ironicamente, o povo de Deus apresenta a recaída geralmente após épocas de grande bênção e prosperidade. Frequentemente, quando Deus derramava incríveis misericórdias sobre Israel, o povo rapidamente se afastava dele. Em Jeremias capítulo 5, versículo 7 até o versículo 11, está escrito: como vendo isto, te perdoaria. Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses, depois de eu os ter fartado. Adulteraram porque perfidamente se houveram contra mim. A casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Aqui, meus queridos, o Senhor está dizendo: eu os abençoei, os favoreci e agora eles viraram as suas costas para mim. Nesta passagem, Jeremias descreve exatamente quem é um indivíduo que retrocede. Primeiro, esse que retrocede é alguém que uma vez deleitou-se nas bênçãos e favores de Deus. Andou diante do Senhor com um coração devoto, humilde e bondoso. Amava orar e aprofundar-se na palavra de Deus. Prometeu: servirei o Senhor para sempre de todo o meu coração. E por um período buscou ao Senhor com fidelidade. Abandonou seus maus caminhos e deleitou-se na comunhão encontrada com os outros santos na casa de Deus. Mas então algo começou a atrair o coração deste crente para longe do Senhor. Ele já não tinha mais amor genuíno. Em seu lugar, insinuou-se a rebeldia. Rapidamente ele perdeu o amor
e o temor por Deus. Cessou de tremer na presença do Senhor. Seu coração lentamente se esfriou. Hoje, meus queridos, este que retrocedeu está totalmente contra o caminho estreito e voltou aos caminhos do mundo. Tornou-se completamente cego, tolo, sem entendimento. Não busca mais o Senhor, nem se volta mais para a sua palavra. Cessou todo o desejo de orar e ele não vai mais à casa de Deus. Removeu-se completamente da presença do Senhor e caminha para a apostasia. A Bíblia deixa bem claro que o retrocesso é uma coisa má e amarga e tem consequências horrorosas. Vamos conferir o texto de Jeremias 2,19. Diz assim o texto: a tua malícia te castigará e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor diante de mim, diz o Senhor Deus dos exércitos. Eu mesmo te plantei com vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada? Versículo 21. Então, amados, o Senhor está dizendo: como pôde você me deixar quando eu mesmo te plantei e busquei estabelecê-lo? Ainda assim, você partiu. Jonas fez o retrocesso. Amados, o profeta Jonas, ele caminhou rumo ao retrocesso. Você provavelmente conhece a história de Jonas. Esteja avisado, amado, porque o que aconteceu a Jonas acontece a todos os que retrocedem. Aqui estava um profeta de Deus, um homem com fé genuína, que amava e temia ao Senhor. Na verdade, Jonas andava suficientemente perto de Deus para lhe ser confiada uma palavra profética a respeito de uma cidade-estado inteira. O Senhor lhe disse, Jonas 1:2, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas em vez de ir para Nínive, Jonas rebelou-se e fugiu. Foi para Jope, cidade marítima a cerca de 55 quilômetros ao norte de Jerusalém. Lá, ele comprou uma passagem em um navio cargueiro que ia para Tarsis, uma cidade na Espanha conhecida por seus poderosos navios e fundição de metais preciosos. Era uma cidade corrupta que representava prosperidade, sucesso e poder. Ora, os navios mercantes do Mediterrâneo nos dias de Jonas navegavam entre Jope e Tarsis, parando em outras cidades portuárias, na Grécia e na Turquia. Logo, queridos, a viagem de Jonas provavelmente foi planejada para ser uma jornada de 3 a 4 semanas. E assim que o profeta embarcou, ele desceu para o porão, enrolou-se num cobertor e começou a dormir. Mas Deus arranjou uma tempestade que irrompeu sobre o tranquilo cruzeiro deste homem que estava em recaída espiritual. Subitamente, sem aviso, os ventos tornaram-se violentos, as ondas elevaram-se, as velas se romperam, o leme não tinha mais utilidade, a tripulação estava completamente à mercê da tempestade. Deus havia agitado um mar inteiro para buscar um homem que estava em desobediência. O capitão e a tripulação provavelmente nunca haviam visto nada parecido. Amedrontados, começaram a descarregar suas cargas e lançá-las ao mar, para deixar o navio mais leve. Logo, todos os marinheiros clamavam a seus deuses. Imagino-os mexendo em suas malas, apertando e beijando suas pequenas imagens de metal e deuses esculpidos em marfim. Você provavelmente já viu muitas pessoas fazerem a mesma coisa hoje, beijando seus amuletos, cheios de superstição em períodos de dificuldades.
Mas, de qualquer maneira, Jonas estava dormindo o tempo todo, escondido no porão. Contudo, seu sono não era o sono de uma pessoa indiferente ou preguiçosa. Era o sono da dor, o profundo sono de um homem que sabia estar fugindo de Deus. A mente e o corpo de Jonas tinham de estar desgastados pela constante ansiedade e agitação interior, por seu retrocesso. Sua consciência estava inquieta e não podia fugir dela. Ele havia arruinado seu ministério, havia dado o passo errado. Agora, a sua reputação estava destruída. Havia falhado, perdido tudo e agora ele não tinha mais futuro. Neste ponto, estava tudo errado entre Jonas e o Senhor. Ele estava entre total desobediência. Era um fugitivo e ele temia o julgamento e a correção que sabia que viriam. Provavelmente passou sua primeira semana a bordo pensando: como pude eu fazer isto? Tomei a decisão errada. Virei as minhas costas ao Senhor. Mesmo que alguém em recaída espiritual seja capaz de dormir à noite, seu sono é aquele de uma pessoa condenada. Ele lembra-se do toque de Deus, de seus braços amorosos em torno dele. Ele lembra-se de ter estado na casa de Deus com todos os outros santos, de ter estado em chamas pelo Senhor, sentindo a mão de Deus sobre a sua vida. Mas agora, este desviado só pode virar e virar durante seu sono, pois virou as suas costas para o seu amoroso Senhor. Desviado de Deus. Queridos, se você está fugindo do chamado do Senhor, vivendo em desobediência, você terá apenas o profundo sono da dor, sentir-se-á como alguém condenado, desgastado pela culpa e pela ansiedade. E você pode ter certeza que a sua tempestade virá, porque Deus lhe ama. Você embarcou na mesma viagem de Jonas e assim como aquele profeta desviado, você será macerado devido a uma batalha de vida e morte por sua alma. Deixe-me perguntar-lhe: você acha que Deus vai permanecer preguiçosamente ao seu lado e permitir que o diabo lhe tome dele? Você acha que ele permitirá que você simplesmente vá caminhando para longe e tornar maldita a sua alma? Nunca. Você uma vez disse a ele que o serviria para o resto da vida e ele levou a sério a sua palavra. Jesus derramou seu sangue sobre você e agora ele está dizendo: este é o meu sangue derramado por ti, és meu e eu não permitirei que te vás. Tomarei qualquer atitude drástica que eu tenha de tomar para te guardar. Posso colocar-te no ventre de uma baleia, mas não permitirei que corras de cabeça para o inferno. Queridos, há 3 terríveis consequências ao retrocesso. Deixe-me compartilhar com você essas 3 consequências. Primeiro, consequência número 1, o seu retrocesso lhe transforma em uma pessoa perigosa de se ficar perto. Meus amados, quando você está desviado, você é uma das pessoas mais perigosas da terra, uma bomba relógio ambulante. O desviado Jonas era um homem marcado, sabia que Deus não permitiria que ele levasse adiante sua rebelião. E ao entrar no barco para Jope, transformou-se no homem mais perigoso do Mediterrâneo. Por quê? Era porque Deus estava atrás dele. Quando Deus tem uma controvérsia com um desviado, isto afeta cada um em torno dele. Entenda, quando a tempestade do indivíduo que retrocedeu finalmente chega, ela alcança a todos: família, filhos, companheiros de trabalho, amigos, mesmo os estranhos. A tormenta programada para Jonas colocou em perigo todos daquele navio.
junto com dúzias de outros navios naquela parte do mar. Centenas, talvez milhares de vidas foram expostas a grande perigo. Por anos, tenho ouvido viciados e alcoólatras dizerem: o meu vício é pecado meu, só problema meu, não prejudico a ninguém, só a mim mesmo. Não, a Escritura prova que não é só problema seu, é o problema de cada um que vive com você, anda com você ou lhe conhece. Deus está perseguindo você e isto lhe torna perigoso. Uma senhora escreveu a um pastor: o meu pai, que é pastor, desviou-se do Senhor. Ele renunciou à sua igreja e também ao ministério. A seguir, divorciou-se de minha mãe e casou-se com uma incrédula. Arrastou todos meus irmãos e irmãs com ele, levando-os a abandonar a Deus. Agora ele está tentando fazer com que eu me desvie. Chama-me de falsa, afirmando que eu deveria permanecer com a família. Mas louvado seja Deus, ele não tem conseguido me tocar. Deus tem me guardado. Agora, queridos, fico pensando em um certo esposo e pai que foi libertado do terrível vício de drogas. Foi maravilhosamente salvo e restaurado, a sua esposa e filhos. Deus abençoou com um emprego decente. E quando ele chegava em casa do trabalho à noite, seus 3 filhos o abraçavam alegres, agradecendo a Jesus, pois o papai estava em casa. O lar deles estava pleno do favor de Deus. Mas então o tentador apareceu. Eventualmente, o homem voltou a provar cocaína. Logo sua esposa viu algo no seu olhar que ela não via há mais de um ano. Os olhos dele estavam avermelhados outra vez. Ela murmurou uma prece: ó Deus, não permita isso. Mas ela sabia que ele havia sido pego outra vez. Ele saiu do trabalho ao meio-dia e em casa tentava beber água gelada e café para tirá-lo do atordoamento. Ela entendeu então que ele não iria mais voltar para o trabalho, porque havia perdido o emprego. Agora ele estava de volta para as ruas. Este homem que retrocedera tornou-se perigoso para sua família. Todo o dinheiro deles foi cortado e as bênçãos de Deus desapareceram. Ele tentava convencer a todos: é o meu pecado, o meu problema, estou destruindo só a mim. Não, ele estava destruindo sua família inteira. Seus 3 filhos tornaram-se amargos e revoltados, revoltados com Deus, papai, com mamãe e o mundo todo. E agora os netos, legados divinos que este homem poderia ter tido, talvez nunca existissem. Vou lhe contar algo real. Um dos maiores corretores de todos os tempos em Wall Street, homem que trabalhava com multimilhões de dólares, foi apontado como viciado em heroína. Costumava cheirar a droga antes de realizar todos os seus negócios. Levou sua esposa ao vício e também outro corretor de Wall Street. Este homem perdeu o emprego, seu lar, tudo. Ele e a esposa vivem agora em um albergue dos sem-teto na cidade de Nova York. Amados, não se vive e morre para si próprio. Quando Davi pecou ao enumerar os israelitas, também transformou-se em um homem perigoso. O julgamento que Deus enviou sobre ele caiu também sobre Israel. Eis uma tempestade mortal. 70.000 homens perderam suas vidas. Davi precisou clamar, como está em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 17. Eis que eu sou o que pequei, e eu o que iniquamente obrei. Porém, estas ovelhas o que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Também, queridos, muitos cristãos desviados estão mandando seus companheiros de trabalho para o inferno. Houve uma época em que esses crentes eram testemunho no trabalho, guardavam a Bíblia sobre a mesa e estavam sempre ansiosos para falar de Jesus. Seus colegas sabiam que havia algo genuinamente
diferente neles. Mas agora seus colegas incrédulos entendem que houve uma mudança. Sabem que seu colega crente é um desviado. Eles não sabem explicar o que aconteceu em termos espirituais, mas com certeza sabem que algo diferente acontece. Seu colega cristão, antigamente tão zeloso, transformou-se em alguém igual a eles. E ele era a última esperança deles. Talvez tivessem zombado dele no passado, mas no íntimo eles pensavam: pelo menos ele é uma pessoa a quem posso recorrer quando eu tiver problemas. Talvez ele até me prove que Deus exista. Esse cristão que retrocedeu roubou a esperança deles, levando a pequena centelha de fé que poderiam possuir. Agora, estes pagãos estavam convencidos de que é impossível servir a Deus. O desviado tornou-se um perigo até as suas próprias almas. Segundo, queridos, segunda consequência, número 2, você será repreendido pelo mundo. Quando o capitão do navio achou Jonas dormindo no porão, acordou e sonoramente o repreendeu, como está em Jonas 1,6. Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Estava gritando para Jonas: o que estás fazendo, ó crente? Dobre teus joelhos e ore. Agora imagine um profeta de Deus repreendido por um marinheiro pagão, todos os marinheiros despertos invocando seus deuses e o profeta de Deus dormindo. Jonas havia perdido seu testemunho. Imagino que o profeta pensou ao despertar. Sentiu o balançar do navio, os gritos dos homens com medo e o porão enchendo de água. Ele tinha de estar pensando: epa, então é isto? Deus me acertou? Sou a causa desta tremenda tempestade? Então ele subiu rápido ao convés para confessar e disse, versículo 12: homens, o problema é comigo. Sou um desviado, fugindo de Deus, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Todos os marinheiros então gritaram, versículo 10, por que você está trazendo toda esta dificuldade para nós? Por que você tem tanto medo de teu Deus que precisa fugir dele? A que tipo de Deus você serve, Jonas? O apóstolo Paulo também sofreu no meio de uma tempestade no mar, mas não foi porque ele estava a fugir de Deus. Ao contrário, Paulo estava em paz com Deus. Ele poderia permanecer confiante quando seu barco começou a se partir e dar segurança à tripulação pagã. Não se preocupem, senhores, nenhum de vocês será perdido. Ouvi isto de meu Deus a noite passada. Ele me disse-me que todos seremos salvos. Então, amados, se você é alguém que retrocedeu, provavelmente se lembrará de um tempo quando você podia se levantar confiantemente em qualquer tempestade ou crise. Como Paulo, você podia dizer ao mundo: o meu Deus é capaz. Mas agora, as únicas coisas que as pessoas veem em você são medo e exaustão. Como Jonas, você é fraco, não é adversário para o inimigo. Você não pode controlar uma tempestade. Você não traz qualquer esperança real a uma situação. Você perdeu a dignidade que vem junto com caminhar junto a Jesus. A cobiça do mundo esvaziou todo o seu poder espiritual. Pior de tudo, o seu retroceder apresenta ao mundo um quadro sem atrações da salvação. Você faz parecer que é mais lucrativo ser um pecador do que um cristão. Agora os seus colegas lhe dizem: por que você está tão irritado esses dias? Onde está aquela alegria que você tinha? Você desistiu de Deus? Não deve haver nenhuma área, amados, em nossas vidas a qual façamos parecer mais atrativo servir ao diabo do que servir a Deus. Em todas as áreas devemos ter a suavidade, a bondade, a amabilidade e a graça de Deus. Nossas vidas deveriam ser um testemunho que diz: sirva a Cristo
Ele cria uma solução onde não há solução. Ele cuidará de você no meio de qualquer tempestade. Mas aquele que retrocedeu, perdeu esse testemunho. Agora, queridos, terceira consequência, número 3. Deus vai lhe levar aos mais profundos abismos conhecidos pelo homem. Se você está fugindo de Deus, você será engolido como Jonas, no ventre de um grande sofrimento. Teu sofrimento poderá ser a sua saúde, suas finanças, a sua família. Contudo, isto acontecerá, não porque Deus queira destruí-lo, mas porque você é dele. Aceite isto agora mesmo, desviado. Nenhum homem ou mulher que foge de Deus escapa da tempestade, e nenhum poder humano poderá livrá-lo dela. Jonas respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Estes marinheiros incrédulos tentavam salvar Jonas. Eram experientes homens do mar e conheciam as profundidades das águas. Como imaginavam Jonas sendo devorado pelos tubarões, hesitaram em lançá-lo às águas. Mas, amados, quando Deus vai atrás de um desviado, ninguém pode impedir seu plano divino. Se você está correndo de Deus, anote isto: sua crise está chegando e será a tempestade da sua vida. Os seus parentes e amigos poderão tentar ser escudo para você, mas nenhum de seus esforços adiantará. Deus já decidiu. Ele tem um propósito ao enviar a tempestade, e ele sabe que se você escapar dela antes de ser disciplinado, você nunca será salvo. Olha o que está escrito em Jonas 2,17. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Após a tempestade, segue-se o momento mais negro e crítico da sua vida. É chamado o abismo do desalento. O sofrimento de Jonas levou-os ao abismo mais profundo da terra, onde não havia luz em absoluto. Ele, Jonas, testifica. Olha só, capítulo 2, versículo 6. Até aos fundamentos dos montes desci até a terra. Em que situação terrível encontrava-se agora Jonas? Escuridão total, algas enroladas em seu corpo, água chocando-se contra ele constantemente, e a pressão física deve ter sido incrível. Mesmo os submarinos necessitam ser pressurizados para mergulhar nas profundidades. Os tímpanos de Jonas deviam estar sob constante dor. Você que retrocedeu, consegue imaginar estar dentro daquela tenebrosa situação? Dê uma boa olhada, porque é o retrato do que lhe aguarda. Está chegando sobre você uma noite de terríveis trevas, tempo de desespero e angústias absolutas. Jonas tinha duas opções em seu tenebroso abismo de desespero, e essas mesmas duas opções estão disponíveis a todo aquele que retrocedeu, que desce até o ventre de uma crise negra. Primeiro, você pode ceder à angústia e desesperança, convencido que Deus o detesta por sua desobediência. Você pode dizer: estou tão lá embaixo que nunca poderei voltar para Deus. Não há esperança para mim. O desespero governará a sua vida, afundando-lhe progressivamente nos precipícios da depressão. Jonas facilmente poderia ter cedido a este espírito de melancolia. Se o fizesse, ele teria morrido no ventre da baleia e seu nome nunca mais seria falado. Você pode dizer: mas Deus havia ordenado uma missão para Jonas. Ele nunca o deixaria morrer lá embaixo. Não, Deus poderia achar alguém para a missão de Jonas. Todos possuímos livre-arbítrio para escolher, e Jonas tinha de escolher segundo a sua atitude. Amado irmão que retrocedeu, você também pode desistir dentro da sua tempestade. Quando tudo está contra você,
quando você desce ao abismo mais profundo da angústia, sentindo-se engolido pelo desespero, você pensará que Deus lhe abandonou. Será tentado a dizer: não adianta, Deus não se interessa mais, Ele não me ama mais, pois permitiu tudo isto sobre mim. Queridos, quando você chega a este ponto de desespero, você terá de decidir. Isto lhe traz a sua segunda opção, que é: você pode invocar a Deus por misericórdia. Você pode voltar para Ele, não importa o quão longe dele você chegou. Graças a Deus, Jonas tomou a decisão correta, a decisão certa. Capítulo 2, do versículo 1 ao 2, diz: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz. Amados, todo o propósito da sua tempestade é pressioná-lo a fazer como Jonas fez, voltar-se para Deus. O Senhor lhe pressiona para retornar ao seu primeiro amor, voltar para a casa dele, invocá-lo e confiar e orar para sair dos seus problemas. Você apenas precisa escolher fazer isto. Esta história, que é verdadeira, objetiva avisá-lo e encorajá-lo. Como você, Jonas, achou que Deus havia desistido dele. E ele disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Jonas capítulo 2, versículo 4 ao 6. Mas no fim Jonas também tomou a decisão certa orando, como está nos versículos 7 e 9. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração, no templo da tua santidade. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Então, amados, que esta história ela possa trazer para nós um desejo de estar cada vez mais na presença do Senhor. E quanto a você que está ouvindo esta mensagem, você tem retrocedido, recusando-se a voltar para Jesus? Você pode dizer: reverendo Milton, você nem imagina o que tenho feito e o quão afundado estou. Deixe-me dizer-lhe algo, amigo. Se você permitisse chafurdar no medo, culpa e condenação, você será esmagado por eles e terminará com o coração endurecido. Que o Senhor te abençoe poderosamente, que esta mensagem possa te fazer refletir. Você já está inscrito em nosso canal? Não? Então se inscreva no botão aqui abaixo, se inscrever. E após você estar inscrito, você vai ativar o sininho para que você receba notificações todas as vezes que postarmos algo interessante. E também, amados, você pode nos encontrar nas nossas redes sociais. Lá no Instagram, você vai colocar @Ministério Pleno, Facebook @Ministério Pleno e no TikTok é só colocar ministériopleno.news. Ok, meus queridos? E não esqueça, faça o seu comentário. O seu comentário é importante. Dê o seu like. Compartilhe este devocional tão precioso. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Um cheiro no coração. Até o nosso próximo encontro.